Meus amigos, mais uma vez vamos tratar da temática da guerra, que me preocupa profundamente pela possibilidade de que o conflito na Ucrânia possa envolver não só os Estados Unidos, como a China e outros países que são detentores de armas nucleares. E a possibilidade de utilização de armas nucleares já foi colocada como possível pelo próprio governo da Rússia, pelo próprio Vladimir Putin, presidente da Rússia. Essa minha preocupação tem muito a ver com o fato de que a eclosão de uma nova guerra mundial, que poderá acontecer, pode evoluir para o que se chama Armagedon, ou seja, a guerra final. Seria a última das guerras em que a humanidade estaria empenhada, simplesmente porque, nesta oportunidade, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia e seus aliados poderão fazer uso de armas nucleares se esse conflito na Ucrânia não chegar a bom termo, ou seja, a assinatura de um tratado, de um acordo de paz. Pelo menos um armistício, ou seja, que haja algumas concessões de um lado e de outro, mas que continuem as conversações em busca da paz. De modo que, como já lhes disse, vamos tratar da guerra também, nesta oportunidade. E o tema que vamos abordar é a decadência dos Estados Unidos como potência hegemônica e suas nefastas consequências internas e globais. Isto tudo que nós vamos abordar, a ameaça de guerra tem muito a ver com a questão da decadência dos Estados Unidos como potência hegemônica e a ascensão da China. O que nós pretendemos efetivamente demonstrar é a progressiva decadência econômica e a perda da condição de potência hegemônica no mundo pelos Estados Unidos. E o esforço do governo norte-americano de utilizar todos os meios, inclusive o complexo industrial militar e a economia de guerra, para combater seus inimigos potenciais, como é o caso da China, que ameaça sua hegemonia mundial, e da Rússia, aliada da China. O risco é de que a guerra que os Estados Unidos pretendem promover contra a Rússia e a China poderá devastar as economias chinesa, norte-americana e global, destruir o processo de globalização econômica e financeira em curso e desencadear a Terceira Guerra Mundial. Um livro, eu já li há bastante tempo, um livro que eu recomendo para todos vocês, se querem entender como as grandes potências ascenderam e depois sofreram a queda ao longo da história. O livro que eu recomendaria é o livro de Paul Kennedy, A Ascensão e Queda das Grandes Potências, Transformação Econômica e o Conflito Militar de 1500 a 2000. Ele analisou os conflitos, as guerras que aconteceram
desde 1500 até o ano 2000. Este livro se tornou um grande clássico da geopolítica. Desde sua publicação há 3 décadas. Paul Kennedy, que é o autor desse livro, afirma que se uma grande potência excede estrategicamente, por exemplo, pela conquista de territórios extensos, como a Inglaterra no século XIX, ou em guerras onerosas, como é o caso dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, corre o risco de ver as vantagens potenciais da expansão externa superadas pelas grandes despesas exigidas. O que eu quero dizer bem claramente é que Paul Kennedy afirma que ao tentar conquistar territórios extensos, como foi o caso da Inglaterra, e quando desencadeia guerras onerosas, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra praticamente dominou o mundo, quer dizer, desde a Austrália, Nova Zelândia, a Índia, esteve na China também, desencadeou a guerra do ópio contra a China. Também desencadeou uma guerra contra os Estados Unidos, quando os americanos, norte-americanos, lutaram pela sua independência. Então a Inglaterra também se defrontou com a França, derrotando Napoleão, porque a Inglaterra degladiava contra a França pela conquista do poder mundial. E a Inglaterra enfrentou várias guerras em várias partes do mundo, da mesma forma que os Estados Unidos também desencadearam guerras, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a guerra no Iraque. E, além disso, invadiu a Líbia, a Síria também, tentou, digamos assim, impor sua vontade na Síria, que só não aconteceu graças ao apoio da Rússia ao governo de Bashar al-Assad da Síria. Então, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos se envolveram em vários conflitos. A Inglaterra ocupou territórios em várias partes do mundo. Os Estados Unidos não seguiram a mesma estratégia da Inglaterra em termos de ocupação de territórios, como por exemplo a Índia, que foi ocupada pela Inglaterra, e a própria China, parte da China, como Hong Kong, recentemente, estava sendo ocupada pelos britânicos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Paul Kennedy afirma que se uma grande potência estende sua dominação por territórios extensos, como é o caso da Inglaterra, ou desencadeia inúmeras guerras, como os Estados Unidos, as vantagens potenciais da expansão externa são superadas pelas grandes despesas exigidas. E isso tem implicações, inclusive internas e também externas, que nós vamos mostrar ao longo da nossa apresentação. O Paul Kennedy, neste livro que já citei, afirma que o dilema das grandes potências de ceder estrategicamente com a conquista de territórios extensos ou assumir guerras onerosas se torna agudo se o país em questão tiver entrado em período de declínio econômico relativo, como foi o caso da Inglaterra no século XX.
A Inglaterra entrou em declínio econômico, eu diria que não propriamente no século XX, mas do final do século XIX até a primeira metade do século XX. Foi quando a Inglaterra perdeu a sua condição de potência hegemônica. E os Estados Unidos no século XXI. Quer dizer, ele está em declínio econômico no século XXI, depois de apresentar um desempenho econômico significativo a partir da Segunda Guerra Mundial. A história da ascensão e queda dos países líderes do sistema de grandes potências, desde o avanço da Europa Ocidental, do século XVI, isto é, de nações como a Espanha, que foi também uma grande potência mundial, a Holanda, que também foi uma grande potência mundial, a França, só não foi detentora do poder mundial porque foi impedida pela Inglaterra. A França foi derrotada em Waterloo pela Inglaterra. O regime de Napoleão foi derrotado. Os exércitos de Napoleão foram derrotados pelos ingleses em Waterloo. E o Império Britânico e também atualmente os Estados Unidos. Quer dizer, o avanço da Europa Ocidental do século XVI, com Espanha, Holanda, França, Império Britânico e atualmente Estados Unidos, mostra que em prazo mais longo há uma tendência de redução da capacidade da potência hegemônica de produzir e gerar receitas, de um lado, e o aumento excessivo de gasto com a força militar, de outro, que contribuem para o seu declínio. Ou seja, de um lado, o aumento da receita não é produzida continuamente. E outra coisa, os gastos crescem muito mais do que os ganhos que essa dominação proporciona. Basicamente, é isso que o Paul Kennedy informa. A tese de Paul Kennedy é de que a força relativa das grandes potências no cenário mundial nunca permanece constante. Principalmente em virtude, primeiro, da taxa de crescimento desigual entre diferentes nações, como é o caso, por exemplo, do declínio econômico acentuado da potência hegemônica dos Estados Unidos e da vertiginosa ascensão econômica da China. Quer dizer, enquanto os Estados Unidos apresentam um baixo crescimento econômico, a China disparou. Quer dizer, durante o século XX, houve períodos que a China apresentou taxa de crescimento acima de 10% ao ano. Hoje, por exemplo, a taxa de crescimento da China chega a 5%. E essa taxa de crescimento foi reduzida, em grande medida, graças à pandemia do novo coronavírus, que afetou toda a economia mundial e também a China. E os Estados Unidos foram bastante afetados também pela pandemia. A tal ponto que hoje o crescimento da economia americana gira em torno de 2% ao ano. Então, como eu estava dizendo, a tese de Paul Kennedy é de que a força relativa das grandes potências no cenário mundial nunca permanece constante, principalmente em virtude, primeiro, da taxa de crescimento desigual entre as diferentes nações, como é o caso do declínio econômico acentuado da potência hegemônica dos Estados Unidos, e a vertiginosa ascensão econômica da China. Em segundo lugar, das inovações tecnológicas e organizacionais que proporcionam a determinada nação maior vantagem do que a outra, como é o caso da China, que depois de passar por uma extraordinária mudança estrutural, se tornando o maior centro produtor e exportador de manufatura do mundo, 70% maior do que a dos Estados Unidos, e de se constituir um sistema produtivo e empresarial que disputa a liderança global em vários segmentos, a China vem se consolidando também como um país líder em inovação científica e tecnológica
tendendo a suplantar os Estados Unidos. Por exemplo, na área de inteligência artificial, na área da tecnologia, internet, 5G e até 6G, que os Estados Unidos a China está desenvolvendo, tende a ultrapassar os Estados Unidos também nesse campo. Paul Kennedy afirma que quando a capacidade produtiva dos Estados Unidos aumentava, normalmente havia maior facilidade de arcar com os ônibus de armamentos em grande escala em tempo de paz e manter e abastecer grandes exércitos e armadas durante as guerras que desencadeou. Então, durante certo período, os Estados Unidos conseguiam arcar com o ônus dos investimentos em armamentos para poder manter o seu poder, a sua hegemonia no mundo. E, por sua vez, é geralmente necessário, além de desenvolver o poderio militar, também gerar riqueza. A riqueza geralmente é necessária ao poderio militar, segundo Paul Kennedy, que por sua vez é geralmente necessário a aquisição e proteção da riqueza. Então, uma coisa estaria ajudando a outra. Quer dizer, maior poder militar significa maior aumento da riqueza. E quanto maior a riqueza, mais capacidade militar tem, de modo que essa relação, ela, com o tempo, se deteriorou. Não havia um aumento de riqueza correspondente ao aumento dos gastos militares. Se porém, proporção demasiado grande dos recursos do país é desviada da criação da riqueza e atribuída a fins militares, como é o caso dos Estados Unidos, torna-se então provável que isso leve ao enfraquecimento do poderio nacional, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Paul Kennedy deixa claro que há um intervalo temporal entre a trajetória da força econômica relativa a determinado Estado nacional e sua influência militar ou territorial. Quer dizer, há um determinado momento em que esse poderio é, digamos assim, é indiscutível, como os Estados Unidos, por exemplo, exerceram esse poder durante a segunda metade do século XX, mas a partir do século XXI, esse poderio, quer dizer, essa hegemonia que os Estados Unidos estavam impondo ao mundo, deixou de existir. Segundo Paul Kennedy, a potência em expansão econômica bem pode preferir ser mais rica do que investir pesadamente em armas. Por exemplo, os Estados Unidos, até a Segunda Guerra Mundial, pouco investia em armamentos na indústria de guerra. Todo o esforço do país era voltado para a produção da riqueza. Todos os recursos do país eram destinados ao desenvolvimento econômico do país. Paul Kennedy afirma que as prioridades se modificam com o tempo, porque a expansão econômica dos Estados Unidos, por exemplo, trouxe consigo outras obrigações, isto é, fazer frente à dependência de mercados e matérias-primas estrangeiras, alianças militares e talvez bases e colônias, como ocorreu com os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, a necessidade de fazer frente à dependência do país em relação a novos mercados para suas empresas monopolistas e a aquisição de matérias-primas fora do país. Além disso, as alianças militares, como por exemplo a OTAN, que foi constituída após a Segunda Guerra Mundial para enfrentar a União Soviética e os países do leste europeu. Então isso implica em gastos militares, né? E também a implantação de bases militares. Os Estados Unidos, por exemplo, tem cerca de 800 bases espalhadas por 80 países do mundo. Isso custa caro manter essas bases militares fora dos Estados Unidos. Paul Kennedy afirma que outras potências rivais
que estejam se expandindo em ritmo mais rápido, logo querem, por sua vez, defender sua influência ao exterior, como foi o caso da União Soviética, de 1945 até 1989, e é o caso da China na atualidade, que procura expandir sua influência em todo o mundo. Paul Kennedy afirma que na era contemporânea, o mundo torna-se o espaço mais disputado com as grandes potências, como os Estados Unidos, a China e a Rússia, por exemplo, competindo entre si atualmente, arduamente, por fatias de mercado. Por exemplo, a Rússia busca conquistar fatias de mercado na Europa, por exemplo, com a venda do gás e do petróleo, além de fertilizantes, não só na Europa, mas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, eu falei que a Rússia disputa espaços na Europa, a China disputa com os Estados Unidos espaço no mercado mundial. Então, na medida em que o mundo torna-se um espaço mais disputado, nessas circunstâncias, a maior potência, perturbada entre as demais, os Estados Unidos, pode ver-se gastando mais com as forças armadas do que antes. O mundo se tornou mais hostil, simplesmente porque outras potências cresceram mais depressa e estão se tornando mais fortes, como é o caso da China e da Índia. A grande potência em declínio relativo, os Estados Unidos, e com isso reage instintivamente, gastando ainda mais com a sua segurança e de seus aliados. E com isso deixa de usar recursos potenciais em investimento produtivo. É o caso da Ucrânia, por exemplo. Os Estados Unidos estão destinando recursos em grande volume, mais de 40 bilhões de dólares, para a Ucrânia resistir, fazer frente à Rússia. Então isso tem implicações internas, porque são 40 bilhões de dólares que deixam de ser investidos dentro do país para promover o seu desenvolvimento e para atender às necessidades de sua população. Então, gastem mais com segurança, sua segurança e de seus aliados, e com isso deixa de usar recursos potenciais de investimento produtivo. Agrava ainda mais seu dilema em longo prazo. Esta situação dos Estados Unidos, que no momento atual não tem mais condições de assumir os gastos militares, como antes, sem comprometer sua economia e colocar em xeque a economia mundial. Recentemente, os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão, como já havia anos antes abandonado o Iraque, simplesmente porque os gastos militares já atingiram níveis de tal ordem que o país não tem condições de dar sustentação. Segundo Paul Kennedy, muitos analistas afirmam que outros países emergentes estão alcançando o mesmo patamar dos países do mundo desenvolvido, como a China e a Índia. E os Estados Unidos estão em declínio econômico relativo ao produzirem parcela menor do PIB mundial, mesmo com o país crescendo mais do que a maioria das grandes economias desenvolvidas, e ainda sendo a maior economia do mundo em termos absolutos. Vários países emergentes estão obtendo participação cada vez maior no PIB mundial. Pela previsão da Goldman Sachs, a China terá em 2050 superado os Estados Unidos, com um PIB de 45 trilhões de dólares, contra os 35 trilhões de dólares dos Estados Unidos. Paul Kennedy afirma que o que lhe parece incontestável é que em longa e arrastada guerra de grandes potências, geralmente em coalizão com outras, a vitória coube repetidas vezes ao lado com base produtiva mais florescentes, que nas condições atuais é o caso da China.
Paul Kennedy afirma que na era contemporânea o mundo se tornou mais hostil aos Estados Unidos porque outras potências cresceram mais depressa e se estão tornando mais fortes, como é o caso especialmente da China. A potência hegemônica, os Estados Unidos, em declínio relativo, reage, instintivamente gastando ainda mais com armamentos para sustentar suas guerras e deixa de usar recursos potenciais em investimento produtivo, agravando ainda mais seu declínio econômico em longo prazo. Isso nós já afirmamos anteriormente. Essa situação dos Estados Unidos, que no momento atual não tem mais condições de assumir seus gastos militares, como antes, apesar de continuar gastando, por exemplo, na Ucrânia, transferindo recursos internos, mas não pode assumir os seus gastos militares como antes. Haja vista que, segundo Paul Kennedy, os Estados Unidos haviam se tornado um país devedor internacional pela primeira vez e dependia crescentemente da entrada de capital europeu e japonês na segunda metade do século XX. Já na segunda metade do século XX, os Estados Unidos se tornou um país devedor internacional, o maior devedor internacional, quem possui a maior dívida do mundo é os Estados Unidos. No século XX, o Japão estava em ascensão. O sentimento de decadência chegou perto da histeria nos Estados Unidos quando empresas japonesas compraram ativos simbólicos da antiga pujança do capitalismo norte-americano. Hoje, além de depender da entrada de capital europeu e japonês, os Estados Unidos dependem significativamente de capitais oriundos da China. A tese do professor Paul Kennedy está sendo confirmada, inclusive na era contemporânea. Pela previsão da Goldman Sachs, a China terá, em 2050, repito, superado economicamente os Estados Unidos. Segundo Paul Kennedy, os Estados Unidos ampliaram demais seu império, ao ponto de não conseguirem mais administrá-lo, como aconteceu com a Espanha no século XVII e o Reino Unido no século XX. O outro império soviético foi quem primeiro demonstrou incapacidade de administração, na década de 1980, porque os gastos bélicos ultrapassaram todos os limites que levaram a União Soviética ao colapso. O colapso da União Soviética tem muito a ver com os gastos militares, que passaram a assumir e que comprometeram o próprio desenvolvimento do socialismo na Rússia. Os crescentes gastos bélicos dos Estados Unidos poderão levar ao mesmo desfecho da União Soviética que ocorreu no século XX. E o colapso dos Estados Unidos pode ocorrer no século XXI. Cabe observar que a China, embora vista por muitos como a principal beneficiária do declínio dos Estados Unidos, já passou por experiência própria de declínio. Até a metade do século XVI, a China era tecnologicamente mais avançada do que a Europa, com agricultura mais eficiente. A classe de mandarins não tinha rivais em seu profissionalismo. Mesmo depois que o Ocidente a superou, econômica e tecnologicamente, entre o século XVI e XVIII, a economia da China ainda era a maior do mundo nesse período, quando a Revolução Industrial Inglesa começou, isso no século XVIII. A China só perdeu a condição de potência econômica, maior potência econômica do mundo, no século XVIII. Concordo inteiramente com o pensamento de Paul Kennedy. E podemos afirmar, a partir desta visão exposta por Paul Kennedy, no seu livro, podemos afirmar que para evitar seu declínio como potência hegemônica, no mundo o governo dos Estados Unidos utiliza seu complexo industrial militar e sua economia de guerra para combater seus inimigos potenciais, como é o caso da China, que ameaça sua hegemonia mundial, e da Rússia aliada da China.
A cooperação maciça entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e suas indústrias durante a Segunda Guerra Mundial, quando 2/3 da economia americana foram integrados ao esforço de guerra, no final de 1943, tudo isso ajudou a formar o complexo industrial militar. Ou seja, essa cooperação que houve entre as Forças Armadas e as indústrias norte-americanas. Cerca de 2/3 da indústria americana foi colocada a serviço da guerra. Então, esse esforço foi fundamental para que se formasse o complexo industrial militar. E a transformação da economia dos Estados Unidos em economia de guerra, a serviço da expansão do imperialismo norte-americano no pós-guerra. A construção e expansão do complexo industrial militar norte-americano e a economia de guerra durante a Segunda Guerra Mundial se constituíram em poderosos instrumentos a serviço do poder global dos Estados Unidos. Isso é importante que vocês tenham essa noção, que o poder dos Estados Unidos se apoia fortemente no complexo industrial militar e na economia de guerra, em que foi transformada a economia norte-americana. Desde a Segunda Guerra Mundial, os gastos militares se multiplicaram nos Estados Unidos, impulsionados pela Guerra Fria contra a União Soviética e depois pelo 11 de setembro, pelo ataque de 11 de setembro sobre as Torres Gêmeas em Nova York, nunca deixaram de crescer os gastos militares nos Estados Unidos. A guerra tem sido utilizada também pelo governo dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial como um esforço permanente para evitar a deterioração das condições econômicas ou crise monetária do país. É um instrumento que o governo utiliza para, a partir do aumento dos gastos militares, garantirem mais emprego para a população e elevar a renda, não só da indústria bélica, mas também de toda a infraestrutura, todo o conjunto de empresas que trabalham, inclusive, para a indústria bélica. Então, a construção e expansão do complexo industrial militar e da economia de guerra foram fundamentais para que o governo norte-americano utilizasse como um instrumento para evitar a deterioração das condições econômicas ou crise monetária do país. Com quase 40% dos gastos militares em todo o mundo, que somados são superiores aos dos demais países juntos, o orçamento militar dos Estados Unidos para 2022, que foi de 778 bilhões de dólares, passou para 813 bilhões de dólares em 2023. O poder do complexo industrial militar dos Estados Unidos foi denunciado pelo presidente Dwight Eisenhower em 1961, ao deixar a presidência da República, quando afirmou que o país estava desenvolvendo um imenso estabelecimento militar e uma grande indústria bélica, cuja influência se fazia sentir em todos os aspectos da vida do país. Embora reconhecesse a necessidade imperiosa desse desenvolvimento, que o Eisenhower admitia a necessidade, não deixava de compreender suas graves implicações. E ele foi o primeiro a denunciar a existência do complexo industrial militar nos Estados Unidos. O Eisenhower, alertou que é preciso precaver-se de uma influência injustificada, na opinião dele, daquele complexo militar industrial dentro do governo. Ele afirmou que cada arma fabricada, cada navio de guerra lançado, cada foguete disparado, significa, em última análise, um rombo ou um roubo daqueles que estão famintos e não alimentados, daqueles que estão com frio e não têm roupas para se agasalhar. Na realidade, os gastos militares são os grandes responsáveis pelo rombo no orçamento
o governo dos Estados Unidos e pela gigantesca dívida que acumulou até o presente momento. A guerra permanente dos Estados Unidos, sustentada pelo complexo industrial militar, canibalizou o país, criando um pântano social, político e econômico. A economia de guerra permanente implantada desde o fim da Segunda Guerra Mundial contribuiu para destruir a economia privada dos Estados Unidos e desperdiçou trilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes. Boa parte da crise econômica que os Estados Unidos enfrenta, inclusive com o esvaziamento, inclusive a desindustrialização do país, tem a ver com a ascensão da China, que passou a ser mais atrativa do que os Estados Unidos para produzir bens e serviços, mas também pelo fato de que grande parte dos recursos disponíveis no país são destinados para os gastos militares. Então, a economia de guerra permanente, implantada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, contribuiu para destruir a economia privada dos Estados Unidos e desperdiçou trilhões de dólares do dinheiro dos contribuintes. A monopolização do capital pelo complexo industrial militar elevou a dívida dos Estados Unidos a 30 trilhões de dólares. 30 trilhões. Que é 6 trilhões de dólares superior ao próprio produto interno bruto do país. Por exemplo, a dívida americana é de 30 trilhões de dólares e o PIB americano é de 24 trilhões de dólares. O serviço dessa dívida custa 300 bilhões de dólares por ano. Os Estados Unidos pagam um alto custo social, político e econômico por seu belicismo. O governo norte-americano assiste passivamente enquanto os Estados Unidos apodrecem moralmente, politicamente e economicamente. O aventureirismo militar dos Estados Unidos acelera seu declínio, como ilustra a derrota no Vietnã e o desperdício, observe-me, de 8 trilhões de dólares nas guerras do Oriente Médio, no Iraque, Afeganistão, a Líbia, Síria. Então, nos Estados Unidos, os gastos militares extravagantes são justificados em nome da segurança nacional. É essa a justificativa que os governantes dos Estados Unidos apresentam. Os quase 40 bilhões de dólares alocados para a Ucrânia, a maior parte indo para as mãos de fabricantes de armas, quem lucra são os fabricantes de armas, como a Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman, Bayer Systems, Lockheed Martin e Boeing, são apenas o começo. Estrategistas militares que dizem que a guerra será longa e prolongada na Ucrânia estão falando sobre a alocação de 4 ou 5 bilhões de dólares por mês em ajuda militar à Ucrânia. Enquanto isto, o povo norte-americano enfrenta ameaças existenciais que não são levadas em conta pelo governo. O orçamento proposto para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças no ano fiscal de 2023 é de 10,6 bilhões de dólares. O orçamento proposto para a Agência de Proteção Ambiental, o EPA, é de 11,8 bilhões de dólares. A Ucrânia sozinha recebe dos Estados Unidos mais recursos do que o dobro dessas quantias destinadas para sustentar o combate às doenças e combater as ameaças ao meio ambiente. A Ucrânia sozinha recebe dos Estados Unidos mais recursos do que o dobro dessas quantias para sustentar a guerra contra a Rússia. Os problemas sociais e a emergência climática são secundários para o governo norte-americano. A guerra é tudo que importa. E não é de hoje isso. O governo dos Estados Unidos acredita que a guerra na Ucrânia e as sanções econômicas abalarão a economia da Rússia, que é rica em petróleo e gás,
e em recursos naturais em geral, e poderão contribuir para a queda de Vladimir Putin, e que a guerra na Ucrânia conterá crescente influência econômica e militar da Rússia na Europa, com um governo e uma classe dominante incapazes de salvar sua própria sociedade e sua economia. Os Estados Unidos procuram destruir seus concorrentes globais, a Rússia e a China, nos planos econômico e militar. A expectativa imediata dos belicistas dos Estados Unidos é eliminar o poder de influência da Rússia na Europa para se concentrar na guerra econômica e na agressão militar à China no Indo-Pacífico, na região do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. Se os Estados Unidos puderem cortar completamente o fornecimento de gás russo para a Europa, isso forçará os europeus a comprarem de fornecedores norte-americanos. Estão querendo substituir os russos no fornecimento do gás. No plano econômico, os Estados Unidos, cuja taxa de crescimento anual do PIB é da ordem de 2%, busca comprometer a economia da China, cuja taxa de crescimento é da ordem de 5% ao ano, para este país não ultrapassá-la. O governo norte-americano, e para isso, está desencadeando também uma guerra comercial contra a China. O governo norte-americano está tentando desesperadamente construir alianças militares e econômicas para evitar que a China ultrapasse a dos Estados Unidos em 2028, prevista pelo Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial do Reino Unido. E afirma que em 2028 a China ultrapassa. Já a Goldman Sachs considera que só será em 2050. Vamos ver quem vai acertar. Se vai ser esse Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial do Reino Unido ou se é a Goldman Sachs. O risco é de que a guerra que os Estados Unidos pretendem desencadear contra a China poderá devastar as economias chinesa, norte-americana e global, destruindo o livre comércio entre países, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, e destruindo também o processo de globalização econômica e financeira. Seria o fim da globalização contemporânea. A segunda consequência do conflito com a China e do declínio dos Estados Unidos é de que o dólar americano deixe de ser a moeda de reserva mundial, precipitando o colapso econômico dos Estados Unidos. Isso já está acontecendo. Muitos países negociando em outras moedas que não o dólar e, inclusive, até utilizando o ouro nas suas trocas comerciais. Muitos países estão querendo abandonar o dólar diante do declínio econômico dos Estados Unidos também. A terceira e pior consequência, ou melhor, antes disso, a segunda consequência do conflito com a China e do declínio dos Estados Unidos é que o dólar americano deixa de ser a moeda de reserva mundial, precipitando, como eu disse, o colapso econômico dos Estados Unidos. Isto forçará a contração imediata, esse é um ponto importante, do imperialismo norte-americano, que será obrigado a fechar a maioria de suas quase 800 bases militares em pelo menos 80 países do mundo. Por exemplo, as bases militares do Iraque e do Afeganistão já foram abandonadas pelos Estados Unidos, simplesmente porque já estão sufocados pela dívida e pelo déficit que o governo americano acumula a cada ano para poder alimentar um belicismo dos Estados Unidos. Mas a terceira e pior consequência é de que a guerra contra a China e também contra a Rússia, aliada da China, poderá desencadear a Terceira Guerra Mundial, que se constituiria no que eu denomino Armagedon, isto é, a guerra final, com a possibilidade que os contendores aliados e oponentes dos Estados Unidos usem suas armas nucleares. Quer dizer, se todos utilizarem as armas nucleares, provavelmente isso será o fim da espécie humana. Por isso é que eu coloco
que essa terceira guerra mundial pode ser a última da história, até porque depois dela não haverá mais história da humanidade. A situação atual do planeta é dramática. A humanidade se sente esmagada pelas grandes potências mundiais, que, a serviço dos respectivos grupos monopolistas, desencadeiam guerras em todo o planeta, desrespeitando leis, culturas, tradições e religiões. Invasões em países periféricos, de forma aberta ou subreptícia, com argumentos pouco convincentes, têm feito parte do cotidiano das grandes potências, na sua busca incessante pelo poder mundial ao longo da história, mesmo que para isso tenham que desrespeitar leis internas e tratados internacionais. Que fim terá nosso mundo, nossas vidas, se o mundo de hoje virou um caos ingovernável no qual os seres humanos só pensam em poder e riqueza? Pode o homem ser chamado de ser mais inteligente da Terra? Um ser inteligente, eu pergunto, pregaria a guerra e colocaria em risco seu futuro e dos seus descendentes? É o que fazem hoje com o nosso mundo. Destroem por dinheiro, matam por riqueza e poder. As vidas já não valem mais nada, nada mais tem valor, tudo isto por poder e riqueza. A história do mundo é, em larga medida, uma história de guerras, porque os estados nacionais que nasceram de conquistas, guerras civis ou lutas pela independência, surgiram em função desse processo de guerras. Então, repito, a história do mundo é em larga medida uma história de guerras, porque os estados nacionais nasceram de conquistas, guerras civis ou lutas pela independência. Os registros históricos mais antigos que se conhecem já falam de guerras e lutas. Não é, pois, de causar espanto que agora, na época da colheita de todas as más ações geradas pela humanidade, o número de guerras e revoluções cresceu em escala jamais vista nos séculos XX e XXI, tanto em quantidade quanto em intensidade. A violência dos conflitos do século XX não tem paralelo na história. As guerras do século XX foram guerras totais, contra combatentes e civis sem discriminação. A invenção do avião, por exemplo, e do foguete proporcionaram as condições para que um país pudesse bombardear populações civis de inúmeras cidades. Isso aconteceu desde a Primeira Guerra Mundial, mas se intensificou sobretudo na Segunda Guerra Mundial, quando várias cidades do mundo foram destruídas pelos bombardeios provenientes da ação de aeronaves ou de foguetes, mísseis lançados por vários países beligerantes. Então, as guerras do século XX foram guerras totais contra combatentes e civis sem discriminação. O século XX foi, sem dúvida, o mais assassino de que temos registro, tanto na escala, frequência e extensão da guerra, como também pelo grande número de catástrofes humanas que produziu, desde as maiores fomes da história e até o genocídio sistemático. Todas as megamortes ocorridas nas guerras desde 1914, observem bem para isso, chegaram ao total de 187 milhões de mortos. Isso até o momento atual. 187 milhões de mortos. Quase que toda uma população brasileira foi morta desde 1914 até o presente momento. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o momento atual, o mundo conheceu 160 guerras. Veja bem, desde a Segunda Guerra Mundial, 160 guerras. Claro que localizadas, não assumiram a condição de guerra mundial, que é o que a guerra na Ucrânia pode
levar. Então, como eu já disse, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o momento atual, o mundo conheceu 160 guerras, quando morreram cerca de 7 milhões de soldados e 30 milhões de civis. Veja bem, morreram 37 milhões de pessoas desde a Segunda Guerra Mundial até hoje. É preciso evitar que o ocorrido no século XX se repita no século XXI. As guerras continuam fazendo parte do nosso cotidiano, como demonstram o conflito entre Rússia e Ucrânia, que deixa evidenciado o propósito das potências ocidentais, Estados Unidos e países da União Europeia, aliadas da Ucrânia, de enfraquecer a posição geopolítica da Rússia, que busca retomar o papel mundial antes exercido pela ex-União Soviética, e evitar a ascensão da China como potência hegemônica no planeta. É isso que os Estados Unidos e seus aliados ocidentais desejam: enfraquecer a posição geopolítica da Rússia e evitar a ascensão da China como potência hegemônica no planeta. A insolúvel questão palestina, que é um outro conflito que já vem desde a segunda metade do século XX, eu diria que desde a Segunda Guerra Mundial, a insolúvel questão palestina, que perdura desde o fim da Primeira Guerra Mundial, vem muito antes da Segunda Guerra Mundial, que vem desde a Primeira Guerra Mundial, desde o fim, quando as potências vencedoras contribuíram para a ocupação da Palestina pelo povo judeu e facilitaram a criação do Estado de Israel, em detrimento do povo palestino. Então, esse conflito faz com que os povos palestinos e judeus vivam em guerra permanente. A intervenção militar recente dos Estados Unidos no Iraque, Afeganistão, Síria e Líbia completam o quadro de conflitos do Oriente Médio. Então, esses são os principais focos de guerra no mundo. Claro que tem um outro foco, que é a Coreia do Norte, que também ameaça os Estados Unidos, já que adquiriram capacidade nuclear e dispõe de foguetes que podem lançar armas nucleares, bombas nucleares nos Estados Unidos. É um outro foco de guerra também. Diante de tudo isso que nós apresentamos, meus amigos, é chegada a hora de a humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos necessários à construção da paz mundial e ao controle do seu destino. Nosso destino está nas mãos dos belicistas. Precisamos acabar com essa situação. Para alcançar o objetivo da conquista da construção da paz mundial e a humanidade exercer o controle do seu destino, urge o desencadeamento em escala planetária de um movimento pela paz mundial e pela implantação de um governo democrático no mundo. Está faltando uma governança mundial que possa ordenar as relações internacionais. Então, como eu disse, para alcançar a paz mundial e nós podemos exercer o controle de nosso destino, urge o desencadeamento em escala planetária de um movimento pela paz mundial e pela implantação de um governo democrático do mundo que se constitui no único meio, eu não vejo outro meio de sobrevivência da espécie humana, a não ser a constituição de um governo mundial, que seja capaz de edificar um mundo no qual cada mulher, cada homem de hoje e de amanhã não sofram como no passado as nefastas consequências das guerras. A preservação da paz mundial é a primeira missão de toda nova forma de governo mundial. Ele teria por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta, compatibilizando-o com os interesses de cada nação. O governo mundial atuaria para fazer com que o sistema internacional evolua em um ambiente de paz entre as nações. Então, o governo mundial,
atuaria apenas no âmbito das relações internacionais, não intervindo nos assuntos internos de cada país. Cada país deve ser soberano para atuar nos limites do seu território e não para intervir com o uso da força nos assuntos internos de outros países, como tem acontecido ao longo da história. O governo mundial seria a garantia de respeito à soberania dos países do mundo, especialmente dos mais fracos. A ausência de um governo mundial é que representaria uma ameaça à soberania nacional da maioria dos países, porque ficariam à mercê dos mais fortes, como tem ocorrido ao longo da história. Esta é a forma, meus amigos, de impedir que qualquer país intervenha nos assuntos internos de outros países, inclusive as grandes potências econômicas e militares. É necessário que seja construída uma concertação entre todos os povos e governos do mundo, no sentido de que haja um governo mundial democraticamente eleito por todos os povos do mundo, para que possa exercer esse papel de mediação dos conflitos internacionais e de solução desses conflitos. A solução dos conflitos deve ser resolvida diplomaticamente, com base em parâmetros de justiça e com base no direito internacional, que deve ser aperfeiçoado. E o direito internacional atual deve ser aperfeiçoado. Então, o governo mundial atuaria para fazer com que o sistema internacional evolua em um ambiente de paz entre as nações, apenas no âmbito das relações internacionais, não intervindo nos assuntos internos de cada país, que é um receio que muitos países têm, de que haja ingerência do governo mundial em seus países. Não, o governo mundial vai cuidar apenas das relações internacionais. Cada país, repito, deve ser soberano para atuar nos limites do seu território e não para intervir com o uso da força nos assuntos internos de outros países, como tem acontecido ao longo da história. O governo mundial, repito, seria a garantia do respeito à soberania dos países do mundo, especialmente dos mais fracos. A ausência de um governo mundial é que representaria uma ameaça à soberania nacional da maioria dos países, porque ficariam à mercê dos países dos mais fortes, como tem ocorrido ao longo da história. Esta, no meu entendimento, é a forma de impedir que qualquer país intervenha nos assuntos internos de outros países, inclusive as grandes potências econômicas e militares. É preciso que haja um ordenamento, que haja um governo supranacional com capacidade de estabelecer um ambiente de convivência fraterna entre os países do mundo. A grande maioria dos países do mundo se beneficiaria com a existência de um governo democrático mundial. Então, da mesma forma que as aldeias se transformaram em cidades, que foram institucionalizadas ao longo do tempo, da mesma forma que das cidades surgiu o Estado-nação, o Estado Nacional surgiu da convergência de interesses de várias cidades que tinham seus governos separados uns dos outros, que tinham seus governos próprios. Várias dessas cidades se organizaram e estabeleceram o que se chama hoje Estado Nacional.
A nação surgiu da convergência de interesses de várias cidades que eram governadas de forma independente uma das outras. Então está na hora de que a humanidade, os países se organizem, se juntem no sentido de construir uma superestrutura política e jurídica mundial que seja capaz de fazer com que as relações internacionais evoluam em um ambiente de paz e de concórdia entre todos os países e povos do mundo. E que a guerra seja definitivamente abolida em nosso planeta. São essas, meus amigos, as palavras que eu gostaria de deixar marcada, a necessidade de que o movimento pela paz e pela constituição de um governo mundial seja implementado o mais rápido possível. Porque se isso não acontecer, provavelmente nós teremos o Armagedon. Vai prevalecer os interesses dos belicistas. E a única forma de impedir que isso aconteça é que haja uma convergência de todos os povos do mundo na luta pela paz mundial e pela constituição de um governo mundial. Deixo para finalizar o meu abraço fraternal para todos.